Olá pessoal, vejam só, hoje a gente vai ver um conteúdo novo. Esse a gente não viu em sala, certo? Que eu ia trabalhar com vocês sobre a construção dos mapas. A gente vai trabalhar, inclusive vocês vão fazer várias atividades para saber como fazer a leitura correta de um mapa, porque existem vários tipos de mapa, certo? Que vocês vão ver aí na sequência. Mas acompanhe aí a leitura da página 413. A gente está na unidade 3, só ressaltando, ainda na primeira unidade, certo? No caso, esse é o capítulo 3 da unidade 1. Então, do livro 1, na verdade. Então, a gente vai ver hoje direitinho, dar uma introdução sobre esse conteúdo e depois nós vamos começar a trabalhar, né, a leitura desses mapas, certo? Vamos lá, todo mundo pegou o livro, página 413, acompanha aí a rápida leitura. Prometo que eu vou ser bem breve para vocês, tá certo? Mas a gente vai conseguir chegar no objetivo, que é entender o conteúdo, se Deus quiser. Vamos lá. Construção dos mapas. Aí tem assim, cartografia e construção dos mapas. Vamos lá. A cartografia é uma ciência que faz uso de operações científicas, como bem de técnicas na promoção de mapas, cartas e outras representações gráficas. Aí, para o próximo capítulo, aí tem assim, o que é um mapa, né? Só para a gente poder, se vocês quiserem e puderem, faz aí, grifa aí direitinho essa parte. Tem assim, ó, mapa é a representação gráfica em escala, normalmente pequena, de toda ou parte da superfície terrestre em um plano. Só explicando, por exemplo, a gente sabe que o território brasileiro, ele é muito vasto. Então, assim, são quilômetros e quilômetros de território que jamais caberia em uma folha de papel. Então, o mapa tem a função de reduzir esse mapa e deixar ele ir diversos tamanhos. Por exemplo, ele pode caber em uma folha de papel ofício ou pode também caber numa folha de cartolina. Sendo que a gente sabe que o real, ele não caberia em nenhuma das duas, porque o território é bem maior do que uma folha de papel. Venhamos e convenhamos. Então, o mapa tem essa função. Ele vai nos mostrar em forma de imagem, de uma figura, o território de um determinado lugar, certo? Não somente existem mapas de países, existem mapas de tudo. Mapa de uma cidade, né, de um estado, né, existem vários tipos de mapa, certo? Mas enfim, seguindo. Então, é utilizado para a representação de aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais, certo? Já a carta, né, é a representação do plano de aspectos naturais e artificiais em escala média ou grande. O grau de detalhamento é alto e geralmente são elaborados em folhas articuladas, né? A cartografia, gente, ela vem sendo utilizada no desenvolvimento geográfico para facilitar o estudo. Então, desde a época das primeiras navegações, lá por volta de 1500 ou antes um pouquinho, já começavam a estudar com relação a isso, a formação da Terra, como era essa formação. Então, os navegantes, eles estudaram bastante para que chegassem na conclusão de um mapa náutico, que ele é bem específico também, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, como eram os primeiros mapas, que eram totalmente diferentes daquilo que a gente conhece hoje, certo? O mapa, ele foi ganhando forma. Na antiguidade, ele tinha uma roupagem, uma estrutura totalmente diferente do que a gente conhece hoje. E ele foi evoluindo. Para você ter uma ideia, hoje é possível você conhecer um mapa através de imagens de satélite, através da tela do seu celular, de um tablet, de um computador,
Então você consegue acessar, né? E ainda mais, conseguir a localização exata de um determinado lugar, certo? Continuando, existem vários tipos de projeções, certo? A projeção gráfica, ela vai mostrar pra gente, dentro de um mapa, né? Parte de uma superfície de um determinado lugar. Por exemplo, quando você quer conhecer uma certa região e você quer ver o mapa, vai estar ali demarcado o limite de cada território nesse mapa. Vamos nos focar no mapa do Brasil. Todo mundo sabe como é a formação, a estrutura do nosso mapa de Pernambuco, certo? Então, ali a gente tem o formato do mapa e em seguida a gente tem ali os estados vizinhos, não é verdade? Então, ali eu tenho a delimitação de cada um deles dentro do mapa do Brasil. Então, veja só, toda projeção cartográfica apresenta uma deformação quando é apresentada no plano. Por isso, existem várias projeções que diminuem essa deformação dependendo do que será apresentado, certo? Eu tenho aí uma representação do mapa mundi e tenho também a representação do globo terrestre. O mapa mundi, ele é como se eu pegasse o globo terrestre e esticasse até que eu pudesse ver de uma forma plana todos os países do mundo. Já no globo terrestre, eu estou ali numa formação, não é, da Terra, e que para que eu possa enxergar todos os países, eu tenho que olhar em volta de toda a circunferência. Entenderam? Bom, existem vários tipos de mapa, certo? O mapa do Brasil, aquele que a gente conhece, onde representa aí os estados, aquele mapa, ele é chamado de mapa político, ou mapa político do Brasil. Mas existem outros tipos de mapa, por exemplo, o mapa demográfico, o mapa climático e outros tipos de mapa que também indicam. A gente pode ter ali mapa que representa a economia de um certo lugar, mas a gente vai se fixar nesses três, que é o mapa político, climático e demográfico. Eu já expliquei, né, o político, que é aquele que nos mostra as divisões dos estados de um determinado local, de um determinado país. E a gente tem o mapa climático, que é o mapa que vai classificar o clima de cada região daquele lugar. Vamos se prender ao Brasil, por exemplo. Então, cada região do Brasil possui um determinado clima. E esse mapa, ele vai mostrar exatamente que clima a gente possui em cada local do Brasil. O mapa demográfico, ou também conhecido como mapa populacional, esse vai falar, né, sobre a quantidade populacional dentro de um determinado lugar, ok? Então, vejam só, a partir de agora a gente vai fazer várias atividades relacionadas a mapa, construção de mapa, identificação de mapa, certo? Vocês vão ter que me indicar. E outra, também existe um mapa histórico, certo? Que são os mapas bem antigos. Esses também a gente vai focar. E é importante a gente saber fazer a leitura. Por isso que eu vou colocar aqui as imagens de cada mapa para vocês saberem identificar, ligar o nome à imagem, para que vocês não se confundam, certo, pessoal? Então, só refrisando, hoje a aula da gente foi sobre a unidade 3, que a gente não tinha falado ainda, certo? Onde a gente fala sobre as representações, né, cartográficas, né? Então a cartografia, ela é responsável pela construção não só de mapas, mas também de cartas e, enfim, a gente sabe que existem escalas geográficas, né, que um mapa, ele jamais caberia em uma folha de papel no seu normal, né, não caberia. Por isso que a gente faz essa redução para que ele possa caber e possa ser projetado. A gente também tem o mapa mundi e o globo terrestre, que são as duas principais representações, que uma
no caso o globo, ele está mostrando em forma de esfera, ou seja, como realmente a Terra é. E o mapa mundi é a forma plana da gente enxergar todos os países dentro de uma folha de papel, certo? Também a gente tem as escalas numéricas, não é? Que representa em uma linha, né, a divisão de segmentos. E também a gente viu sobre os tipos de mapa, certo? Então, vou passar aqui as atividades no plural para vocês responderem. E aqui no final do vídeo a gente vai colocar também algumas imagens, porque para vocês saberem associar o mapa direitinho, cada mapa ao seu nome, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.